tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre unidades escolares como organizações aprendentes. As unidades escolares com organizações aprendentes, ela tem que abranger alguns aspectos, pelo menos o aspecto cultural, né? E o aspecto de organização. A escola como organização, ela tem uma função social de transformar os conhecimentos teóricos em conhecimentos práticos. Ela tem essa função de tentar trazer esses conhecimentos teóricos, levar para a vida do aluno, e o aluno pegar esses conhecimentos teóricos e colocar em prática na sua realidade, na sua vivência. Então essa questão dessa cultura de organização dentro da escola, ela tem que ser coesa. Os pensamentos no processo de ensino tem que ser coeso no sentido de tentar buscar compreender alguns aspectos dentro do processo de ensino. Então, a escola ela tem que estar sempre agregando novos conhecimentos, agregando novas pessoas com visões que possam estar transformando a realidade da comunidade, transformando a realidade da vida daquele aluno através do conhecimento teórico, através de práticas que possa estar contribuindo de fato no processo de transformação econômica, no processo de transformação social, na ascensão social dentro do seu grupo. Então a escola tem esse papel grandioso de estar transformando, de recriando mecanismos que possam estar contribuindo de fato para a transformação da sociedade, para aprender a lidar com as situações de adaptação e integração do grupo. Então vamos para pensar, situação de adaptação. Como eu vou estar adaptando o conteúdo teórico à realidade de vida dos estudantes? Como que eu vou estar integrando essa parte da ciência, desse conhecimento teórico à realidade do estudante ou do grupo que ele convive? Essas relações, essas inter-relações que existem dentro da comunidade, elas estão sendo pautadas no meu processo de ensino. As pessoas que estão trabalhando à frente da escola estão preocupados com como ocorre o processo de ensino? São questões que a gente deve estar se perguntando na hora que está se organizando o processo de ensino. Libânio falava o seguinte, né, que a cultura de organização, ou cultura organizacional, ela tem que ser definida como um conjunto de fatores sociais. Não tem como você desassociar essa cultura dos fatores sociais, do modo de vida, de pensar, das tradições, das relações que essas crianças têm com a família, com as pessoas à sua volta, as relações que ela tem dentro da escola, fora da escola, e também os aspectos também culturais. Quais são os hábitos culturais do grupo social que você está atendendo? Quem são essas pessoas? Como elas vivem? É muito importante a pessoa conhecer como seu público-alvo para poder oferecer um produto de qualidade. Nesse caso seria um ensino de qualidade que possa de fato oferecer a esse grupo específico ferramentas necessárias para as transformações que ele tanto busca. Será que essa questão psicológica, o modo de pensar, de agir do grupo também influencia no processo de ensino-aprendizagem? Sim, o modo de pensar, as ideologias, a visão de mundo que geralmente as famílias têm, ela pode sim estar interferindo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Ela pode interferir no processo de ensino-aprendizagem de modo negativo, de modo positivo. Depende muito do aspecto ideológico de cada família. Mas a escola ela não tem obrigação, ela não tem esse papel de estar ensinando ideologias, repassando conhecimentos fechados. A escola tem que oferecer um espaço onde a criança possa ser crítica, participativa. Então, é oferecer um mundo, mostrar um mundo para essa criança, para esse adolescente, que existe variáveis opções de pensamentos, ideias, ideologias. Cabe a essa criança, a partir dessa leitura de mundo, dessa leitura teórica, desses teóricos que falam dessas ideologias, escolher aquilo que acha que é melhor dentro dos seus valores e princípios éticos, né? Então, a escola ela vai estar também começando assim, vamos dizer assim, influenciando alguns aspectos do modo de agir da organização. Ela pode também influenciar, mas ela não tem o papel de influenciar de forma negativa, ela tem o papel de influenciar de forma positiva, no sentido de que incentive essas pessoas que estão à volta da escola a
evoluir no aspecto econômico, voltando a falar novamente, econômico, social. Então, dentro desse comportamento humano das pessoas, ela tem esse papel de estar trabalhando um pouco desse comportamento, mas não aquele comportamento fechado com uma ideologia. Ela pode estar ensinando as pessoas que existem variáveis de teorias, variáveis de valores e princípios éticos, e que esses valores e princípios éticos devem ser filtrados, e que aquele que se adequa à sua realidade, ou aquele que condiz com aqueles princípios que você tem na sua casa, você agrega. Aqueles que não tem, você aprende a respeitar, porque a sociedade precisa de ter esse conhecimento de respeitar o direito do outro, entendeu? Cada ser humano, ele tem um comportamento particular. Então essas particularidades dentro da sala de aula tem que se transformar num objetivo comum, que é o processo de evoluir, aprender a respeitar, de aprender a conviver. Então, através dessas diferenças que o professor tem que trabalhar dentro da sala de aula, buscar essas divergências, essas convergências que existem dentro da sala de aula, um objetivo comum, que é a aprendizagem, que é o processo de autoanalisar, de se ver diante das situações, de conseguir entender as situações que está vivendo, vivenciando, colocar a criança para pensar em soluções, colocar a criança para pensar situações aonde que ele possa estar inserido como autor de transformação. A cultura organizacional, ela aparece de duas formas: a cultura instituída. O que seria essa cultura instituída? É aquela cultura que já existe, né? Ela foi colocada, ela está sendo colocada dentro do processo de normas legais. Então é algo que já está referendado, né? Então ela vai ser definida, né, pelos órgãos públicos. Vamos supor, por exemplo, a BNCC, ela pode se tornar uma cultura definida no sentido de organização do sistema de ensino. Ela pode ser direcionada, ser uma visão. Cada escola tem sua visão e sua missão. Isso aí é uma cultura definida dentro da empresa. A missão de uma escola, geralmente ela está pautada no processo de ensino e aprendizagem amplo, no sentido de oferecer uma gama gigante de opções para o estudante tomar decisões no futuro, na sua vida profissional, pessoal e ideológica. Então ela tem essas questões, então ela já está sendo normatizadas dentro da escola. A gente pode citar um exemplo também que pode virar uma cultura dentro da escola, a questão do uso do celular, de jogar no horário de aula, a questão das vestimentas do aluno, tem que estar com uniforme, a questão do horário de chegada, a questão do respeito mútuo que se tem dentro dos órgãos oficiais, dentro da escola, né? A questão do respeito entre o aluno e professor. Então são as rotinas, né, que pode estar dentro desse contexto, né? A grade curricular, as normas disciplinares. Então, aonde o aluno pensa assim, aqui tem regras, essas regras devem ser seguidas, senão eu serei penalizado tanto pela escola e tanto pelos meus pais. Então essa cultura instituída, ela é uma cultura que ela vai estar sendo referendada dentro dos órgãos oficiais, com o papel de fiscalizar, de orientar, de colocar normas, de disciplinar todo o trabalho dentro dessa organização chamada escola. A cultura instituinte é aquela que os membros da escola criam e recriam. Então são culturas, são regras que vão surgir na vivência cotidiana. O professor muitas vezes cria muitas essas regrinhas no período da aula. Se você conseguir terminar as atividades, eu deixo vocês ficar alguns minutos livres para vocês fazerem aquilo que quiser dentro da sala de aula. Então são aqueles pequenos acordos internos, né, acordos que ocorrem dentro do espaço escolar ou dentro do espaço da sala de aula entre professor e aluno, ou professor e gestão da escola. Então ela vai se tornando aquela cultura, eu preciso fazer isso, preciso daquilo outro, dentro do sentido de tá fazendo essas atividades, porém ela não está dentro da grade curricular. Eu vou fazer uma nova atividade no sentido de trazer o aluno, de ir atrás do aluno, de levar o aluno para um espaço diferenciado da sala de aula. Isso também pode ser
um acordo, pode ser uma cultura instituinte, que ela está sendo instituída e ela pode ser modificada. É o método de ensino também, muitas vezes, que o professor utiliza, né? Quando chega outro professor, já tem outro método de ensino. Ela pode virar uma cultura no ambiente de sala de aula. É o jeito de se tratar, de se conviver dentro da escola, as relações que tem dentro do espaço entre o diretor, professor e os demais funcionários. Então, são as relações de vivência, são regrinhas básicas de convivência, de respeito, que vai estar instituído dentro da escola, como a questão do tratamento, de falar bom dia, falar boa tarde, de respeitar a dor do outro, de entender, de se colocar no outro. Pode também se virar uma cultura dentro da escola. A cultura do distanciamento, que é uma cultura negativa, também pode ocorrer. Ela está dentro dessa cultura instituinte, né? A cultura do processo de negar a existência de alguém, de ter essa questão do bullying, do preconceito, que ela não está dentro da cultura instituída, ela está dentro da cultura instituída. Uma escola, um grupo de alunos, uma sala de aula começa a criar um hábito de criticar, de colocar apelido, de praticar o bullying entre os coleguinhas. Isso é uma cultura instituinte que deve ser sanada ou deve ser resolvida o mais rápido possível com a equipe gestora ou com o professor, de maneira que possa estar tirando essa cultura negativa dos estudantes. A idade escolar como organização aprendente, ela discute, a escola tem que discutir todo tipo de teoria, tem que conhecer todo tipo de visões de mundo e discutir de forma científica, sem paixões, sem ideologias fechadas. A escola tem que refletir, tem que pensar as situações, pegar essas teorias, essas ideologias, destrinchar elas para que a sociedade, para que os alunos possam entender e tomar uma decisão, não direcionar pensamentos. A escola, como aprendente, ela tem que avaliar se suas metodologias estão funcionando, se está tendo resultado, se está tendo retorno dessas as atividades que estão ocorrendo na sala de aula, se a escola em si está atingindo todos os métodos, se a escola está atingindo todas as projeções que foram planejadas no plano de ação. A escola, como aprendente, ela tem que fazer o quê? Planejamento, ela tem que pensar suas atividades, pensar todos os seus processos de atuações, projetos dentro da escola para poder incrementar ideias inovadoras que possam estar se transformando no processo de ensino-aprendizagem. A escola, ela precisa ter também respostas às necessidades, aspirações da comunidade. Então a escola ela tem que estar ali para tentar responder toda a demanda, ou quase toda a demanda que vem da comunidade. E essas respostas ela tem que ser pautada dentro da ciência, dentro do processo de transformação de fato da realidade dessa sociedade. Continuaremos na próxima aula o nosso debate.